Graça e paz, irmão. Deus abençoe cada um, que a gente possa, continuar estudando, o módulo 4, continuar entendendo e colocar em prática, Vamos fazer uma oração, nós não sempre fazemos a oração na parte sem gravar. Hoje nós estávamos conversando e acabei esquecendo da oração, mas vamos fazer aqui mesmo, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Somos gratos, Pai, por tudo que aconteceu. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que por mais que nesse dia tenha acontecido coisas ruins, às vezes aconteceram situações complicadas na minha vida, na vida dos meus irmãos, nós sabemos que o Senhor tem transformado isso em bênçãos, mesmo que a gente não entenda. Que nesse momento a gente possa estudar mais, conhecer mais do Senhor, que esse conhecimento traga mais humildade ao nosso coração e que possamos cada vez mais aplicar esse conhecimento na obra do Senhor. Oramos agradecidos pela vida de cada irmão, pela vida de cada igreja aqui representada. Seja um tempo de aprendizado e possamos sair daqui melhores do que entramos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começaremos hoje na página 79, a página que vai falar sobre o item número D, que é a entrega da mensagem. A gente viu que na aula passada, a gente falou de 3 pontos. Hoje, nós já vamos passar direto para a entrega da mensagem. Na aula passada, a gente falou sobre como mudar, qual é o objetivo da mensagem, como fazer uma introdução, como fazer uma conclusão, o desenvolvimento, os pontos, a ideia central. Então, a gente aprendeu muita coisa sobre o texto, mas agora nós vamos falar como que nós entregamos. A gente preparou essa mensagem, passamos aqui de 12 a 14 horas preparando a mensagem, outros passam mais tempo, outros passam menos, mas é importante dizer que nós estamos com a mensagem pronta nesse ponto aqui. E agora como é que nós vamos entregar? Aqui ele fala sobre uma estratégia. Eu acredito, irmãos, que está fora do texto aqui. Me perdoem que está fora da... Bom, é aqui. Eu tinha voltado o slide ao invés de ter adiantado. Me perdoem. Então, aqui nós temos os lembretes importantes para os pregadores. Não somente pastores, tá, irmão? Mas pregadores. Primeiro, a grande responsabilidade que nós temos perante Deus. Nós estamos dentro da responsabilidade de entregar uma mensagem ao povo. Nós estamos pegando um texto antigo que nós consideramos como a palavra de Deus, inerrante, infalível, colocando esta palavra para que as pessoas entendam. Então, olha que responsabilidade. Se você já acha responsável, muita responsabilidade você fazer uma palestra ou algo parecido, imagine o que é pregar a mensagem de Deus. Outra coisa, vocês não devem desviar o foco do povo de Deus da verdade. Há um foco. Lembra que eu venho falando sempre nas mensagens. Irmãos, as mensagens precisam ter começo, meio e fim. Elas precisam ter uma ideia central, o tema precisa ser desenvolvido dentro dessa ideia central. É assim que nós conseguimos trazer para o povo uma mensagem que eles considerem boa e que eles considerem essa mensagem como algo aplicável à vida deles. Outra coisa, nós somos porta-vozes de Deus, Nós somos representantes ali que o povo, que a congregação, que a igreja nos autoriza. Esta representação que nós somos, quando estamos principalmente ali no púlpito, ensinando a palavra de Deus, nos faz ter temor a Deus. É assim que nós desenvolvemos uma vida sábia, é quando temos temor. Esse porta-voz de Deus, nós temos um texto, não está escrito aí, 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer que nós somos embaixadores, e mais abaixo
verso 20, se salvo engano, vai dizer que nós somos, é como se Deus exortasse através de nós, né? Então veja a autoridade que Deus nos dá, não é? Deveríamos ser modelos, e esses modelos falam-se de prática, não é? Porque, por exemplo, se eu prego algo que eu não vivo, qual é a credibilidade que eu tenho, né? A gente aqui pode dizer, né, é um termo que a gente usa muito, que moral você tem para falar sobre isso se você não faz? E nós sabemos que estar no púlpito não é fácil. Primeiro, pela pregação do evangelho, né, que por si só já é difícil, né, para interpretação, para montar um texto, e ainda tem esta vidraça que somos e as pessoas estão cheias de pedra embaixo para jogar em nós, né? Então, às vezes a gente fala algo, mas a gente mesmo não cumpre aquilo. E aí fica uma situação constrangedora. Vamos ler Mateus capítulo 23, do 1 ao 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha, ele está falando justamente de pessoas que têm autoridade sobre o povo para ensinar, para falar ao povo, para interpretar a escritura, mas ele está dizendo, no final ele vai dizer, olha, eles dizem, mas não fazem. No verso 4, é interessante que eles dizem, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. Percebam que ele está dizendo, olha, se ele está colocando um fardo tão pesado nas suas costas, que ele não consegue nem com um dedo mover. Ou seja, ele deveria estar mostrando a lei, ou mostrando os seus ensinos, de forma que as pessoas pudessem exercer aquele ensino. Ele poderia estar exercendo aquele ensino de uma forma em que as pessoas entendessem para colocar em prática. Então, por exemplo, quando nós pregarmos sobre nós já até falamos sobre isso, né? Sobre a questão de, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho fora. Será que o ensino ali proposto é realmente para arrancar o olho? Ficar sem o olho, ficar sem a mão? Nós sabemos que isso não é aplicável, irmão. Senão nós estaríamos cegos, não é? Nós cristãos, porque de uma certa forma ou de outra, às vezes nós cometemos pecados com as mãos, com os olhos, não é? Então nós precisamos ter um pouco de sabedoria para interpretar e para colocar isso para os irmãos, senão a gente acaba provocando mutilações, né? E ao invés de trazer uma mensagem que a pessoa se converta do seu pecado e não o faça mais, entenda que o que Jesus está falando é de uma forma é, exagerada, uma hipérbole, né, como nós usamos a figura de linguagem, para demonstrar o perigo que é olhar para aquilo que é inadequado, fixar o seu olhar em algo que é pecaminoso, não é? Especialmente nós, homens, né, onde nós temos algumas pessoas, principalmente mulheres, que se vestem de forma provocante para que a gente possa tirar os olhos e fixar os olhos nelas e com a nossa mente desejar essas mulheres. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, não é? É o que Jesus está falando, é justamente isso aí, né? Mas ele não está dizendo, olha, se você olhou para uma mulher que está provocante e sentiu desejo por ela, arranque o seu olho. Não, tá? Eles jamais deveriam se esquecer que eles também ainda são aprendizes. Olha, humildade, né? A gente iniciou orando pedindo a Deus que nos dê humildade. Quando pregarmos, a gente precisa ter humildade. A gente não pode pregar como quem sabe tudo, né? Eu comentei na aula, no módulo 5, falando para os irmãos sobre a doutrina da Trindade, eu estava falando que um pastor, um amigo, né, amigo meu do púlpito, ele falou que ele pregou Trindade como se fosse modalismo. E assim, eu acho que ele não percebeu, depois eu observei, mas não falei nada, né? Porque você às vezes você fala ali, isso eu não falei nada porque eu
naquele momento ali seria um pouco constrangedor para ele, né? Depois, num outro momento, né, já passado, superado aquele momento, eu conversei com ele e expliquei para ele que aquilo era modalismo, né? E ele depois se deu conta que realmente ele tinha falado algo não muito legal e acabou corrigindo. Em João capítulo 14, verso 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. É assim, irmão, é essa consciência que nós que estamos à frente precisamos ter, né? Olha, aqui eu estou aprendendo e eu estou falando para pessoas que querem aprender, que também estão com o mesmo intuito que o meu, que é de aprender. Mas quando eu vou ali como se eu soubesse tudo, meu irmão, a queda é muito certa. Que a gente vai se sentir cheio de si e pode falar, e às vezes fala, algumas bobagens que acabam prejudicando a mensagem, né? Não devem procurar imitar o estilo ou maneira de ser de outros pregadores. A gente vê algumas padronizações, não é? De mensagens, de oratória, em algumas igrejas. Isso é complicado, irmão, porque é na sua preparação, é quando você prepara a mensagem, que você vai saber como que você vai colocar as palavras, a leitura, quais palavras você vai dar ênfase, quais não, a forma como você vai pregar, se é uma forma em que as pessoas precisam ter mais atenção, ou se é numa forma mais tranquila, como nós estamos aqui na aula, né? Porque às vezes você pode elevar a voz e aí você está imitando outra pessoa, procurando fazer aquilo que outra pessoa faz. Não vai ficar muito legal. Esse ponto último aqui é muito interessante. Ele diz assim: não deveria entreter ou impressionar as pessoas com sua mensagem, mas simplesmente entregar o recado da palavra de Deus no poder do Espírito Santo para que o povo compreenda e aplique a verdade. Vamos ler esse texto, irmão. 1 Coríntios, capítulo 2. Texto muito importante de se ler. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Paulo está escrevendo, né, a igreja que se localiza em Corinto, e ele diz: Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes os mistérios de Deus, ou o mistério de Deus, me perdoe, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, nós temos aqui um texto onde Paulo está dizendo: olha, eu não, é, é, eu não fiz isso por causa de mim, ou porque eu apliquei as palavras corretas. Não é isso. Foi o Espírito Santo, através de mim, que fez. Não é? E ele diz: olha, a fé de vocês não se apoia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, é isso que a gente, como pregador, precisa ter em mente, não é? Porque se eu tenho isso em mente, o que é que eu vou fazer? Eu vou entender que o poder da transformação está no Espírito Santo, e esse poder vai falar através de mim, vai me usar como instrumento, mas essas palavras não vêm de mim. E a minha intenção é, ao pregar, fazer com que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito e apliquem aquilo no seu coração, né? Já que a pregação é apenas uma das muitas formas de comunicação, você deveria ter em mente alguns princípios eficazes para a comunicação. No módulo 8 a gente fala um pouco sobre isso também, tá? Tem as sete leis do ensino que a gente fala, e é muito bom porque a gente explica algumas coisas lá
das 7 leis do ensino. Aqui, nós estamos na página 80 do nosso módulo, né, que fala sobre as dicas para uma pregação proveitosa. Então, se eu quero pegar umas dicas, essas aqui são boas. Primeiro, conheça sua mensagem muito bem, tá? Então, você tem que saber o que você vai falar. Ah, pastor, eu gosto de levar uma cola. Leva seu esboço, eu só prego com esboço. Não deixo nada sem esboçar. Vou ali esboçando, algumas coisas eu coloco, algumas frases que, se for uma frase de algum comentarista ou de algum homem de Deus, eu coloco lá, né, para poder ilustrar, para aplicar melhor aquela verdade. Mas você precisa conhecer a sua mensagem, onde você quer chegar, né, de onde você vai partir, conhecer os seus ouvintes e a palavra e as necessidades dele. Então, onde você vai pregar? Eu vou pregar na igreja tal. No horário da manhã, como é que é o público? No horário da noite, como é que é o público? Vocês vão fazer um culto mais evangelístico? Eu falo isso assim, porque tem cultos onde são convidadas pessoas, né, de fora, em que você precisa de uma mensagem mais evangelista. Ah, não, só vai ser aqui o pessoal da igreja mesmo e tal, e nós queremos trazer esse tema por isso, isso, isso. Então você começa a ouvir e identificar a sua plateia, quem está ali e o que vai ouvir. O que não está claro para você, vai ficar claro para os ouvintes? Com certeza não. Por isso que ele diz, seja específico e claro. Se aquilo não ficou claro para mim, eu não consigo entender aquilo, não pregue aquilo. Não fale sobre aquilo. Porque quando você não tem firmeza no que você está falando, as pessoas que estão ouvindo também não terão firmeza, né? Outra coisa, use as palavras que são comuns para os seus ouvintes, né? O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam num ambiente onde, por exemplo, qualquer ambiente de igreja hoje, você não pode ter uma linguagem muito culta. Por quê? Porque nós temos pessoas que são, que têm menos conhecimento, que não têm tanta condição, por isso não vivem num meio de vocabulário mais culto, e elas não vão entender o que você está falando. Quando ela não entende, ela não tem como aplicar. Se você falar de uma forma simples, todo mundo vai entender. Do culto, a pessoa mais simples. Ah, pastor, eu vou pregar ali na roça. Eu queria fazer uma ilustração de algo. Faça a ilustração de coisas que aquelas pessoas estão acostumadas, não é? Quinto ponto, relacione sua mensagem com aquilo que seus ouvintes já sabem, isso que eu acabei de falar, não é? Estimule seu auditório a aprender por si só. Ou seja, você semeia sementes, não plantas. Você vai colocando e as pessoas vão buscar. Estava falando sobre isso com o Cauã no início aí. Vibre com o Senhor e com sua mensagem, mas não é necessário gritar para pregar. O autor aqui, ele discorda desta mensagem que muitas vezes a gente vê em algumas igrejas, né? Característica de algumas igrejas de muito grito. Procure trazer seu auditório para dentro da mensagem através de ilustrações e exemplos. Como eu falei, perceba onde você está para que você faça a ilustração correta, tá bom? Comunique amor, carinho, preocupação pelos ouvintes. O aprendizado não acontecerá até que não ocorram, ou até que ocorram, não é, as mudanças. Ou seja, se há aprendizado, houve mudança. Mas não há aprendizado se não há mudanças. Tá bom? Vocês precisam aprender. À medida que você comunica a palavra de Deus, o que é que você faz? Primeiro, leia toda a passagem bíblica, não é? Quando você vai iniciar a pregação. Então, você inicia, né? Aqui deveria ter a primeira parte, uma oração, tá? É interessante você, ou então você lê a passagem bíblica e depois você ora. Mesmo que alguém tenha orado por você, é bom você fazer uma oração chamando, né, pedindo a Deus para que dê atenção às pessoas, que as pessoas sejam atenciosas, que possam entender a mensagem, que habitem no coração, que pratiquem aquilo, né? Já é uma forma de você, ali na introdução da sua mensagem, que é essa oração, mostrar às pessoas qual a sua intenção, né? Então, leia toda a passagem bíblica quando você inicia, depois você vai fazer as ênfases corretas ali em cada versículo, né? E aí você vai também fazer algo interessante. Você vai mostrar, olha, eu vou explicar esse texto. Esse texto não é uma desculpa para eu falar o que eu quero.
tá bom? Tenha em mente o propósito da sua mensagem para certificar que você atingiu o seu alvo. Já falei sobre isso, né? E como é que eu vou chegar lá, eu tenho que saber onde eu vou chegar, onde a minha mensagem leva, para que eu possa caminhar sobre aquele fio, aquela linha. A sua mensagem é para informar, para promover mudança de conduta, para influenciar atitudes, sentimentos, perspectivas? Qual é a sua intenção? Como pregador, você quer que seu povo desenvolva uma cosmovisão bíblica, ou seja, tradições, costumes, se não estiverem na Bíblia, não é que você vai deixá-los de lado, mas você não pode utilizá-los para formar doutrina, não é? Então você tem que promover algo para que as pessoas, olha, tem aqui um evangélico, tem um católico, e você coloca ali para que as pessoas possam, né, se entenderem com aqueles textos e com os textos que eu falo de cada um, tá? E possam extrair o melhor de cada um e a partir disso ela passar o filtro da Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve um, ouve outro e aceita tudo que o outro diz. Mas a gente, na verdade, está precisando ver o que a Bíblia diz sobre aquilo. Então, desenvolver uma cosmovisão bíblica é tudo que você vê, tudo que você sentir, você saber se aquilo vem de Deus ou não, né? Vocês já falaram muito sobre isso, sobre cosmovisão. Leve seu auditório a entender que o conhecimento sem obediência é praticamente sem valor. Eu acho que esse praticamente nós poderíamos até riscar aqui, né? Porque realmente, se você aprende algo e não bota em prática, o conhecimento não vale nada. Mantenha a sua introdução curta e criativa. Tem gente que começa, faz uma pregação na introdução e depois diz, agora que nós vamos entrar no texto. Meu irmão, nessa hora o povo já está cansado, né? Faça uma introdução simples, rápida, perceba ali como que as pessoas estão, se elas estão ali já prestando atenção ou não. Com o tempo, você vai desenvolvendo técnicas e práticas para você entender isso, tá? Siga o seu esboço, tá? Por quê? Porque você preparou um esboço, se você preparou um esboço bem feito, você vai perceber que o esboço vai caminhando junto ali, né? Aí, se você não fez, vai ficar difícil, porque você pode não chegar em lugar nenhum, né? Sexto passo, comunique claramente a ideia principal. Aquilo que a gente falou, foi pregar, você tem uma ideia principal, tem os apoios dela, focalize nela, né? Explique, ilustre, comprove e aplique sua ideia central, mas focalize-se no texto e na ideia. Esse texto, irmãos, aqui que ele está se referindo, não é o texto elaborado para a pregação. Então, olha, ele está dizendo: explique, ilustre, comprove e aplique a sua ideia, tá bom? Instrua, exorte, encoraje, console e corrija seu auditório com a palavra de Deus. Tudo isso aqui, irmão, deve ser feito com muito amor, tá? Ah, eu vou exortar, então hoje eu vou descer a madeira aqui e vou brigar. Não, não faça isso. Deus não chamou ninguém para ir para o púlpito da igreja para brigar com os irmãos. Deus chamou você para ir para o púlpito da igreja para amar os irmãos, não é? Nona diretriz, use a conclusão para resumir brevemente a mensagem, me perdoe, e reafirmar a ideia central. Pare de pregar na hora que você prometeu terminar, né? Ah, estou acabando, daqui a pouquinho, é o último ponto, é não sei o quê, e o negócio não acaba. As pessoas começam a se irritar com isso. Desafie o seu povo a reagir com obediência. Isso é uma coisa que a gente explicou muito no módulo 1, não é? Essa questão da aplicação, a ideia de aplicação é a ideia de obediência. E no final termina com uma oração. Aqui ele tem uma sugestão, né, de uma mensagem de 40 minutos, como se desenvolve, né? Hoje aí é uma mensagem muito boa, no máximo 40 minutos, mas você pode ter boas mensagens acima de 1 hora, né? Eu mesmo gosto da missionária de Mel Williams, sei lá, não é pastora, a missionária de Meia, e ela prega, tem pregações dela de 1 hora e 40, 1 hora, são muito boas, eu gosto. Mas uma mensagem hoje, acho que de 40 minutos, se você conseguir explicar bem o texto, é excelente. Lembrando que aqui são apenas diretrizes, né? Você quem vai
Vê como vai fazer isso. O tempo vai lhe fazer. O apelo, né? O apelo está aí na página 83. Há uma discordância entre algumas pessoas se o apelo ele é bíblico ou não. O apelo, irmãos, é algo que nós fazemos não como uma forma de constranger as pessoas, mas das pessoas se identificarem para serem amadas pela igreja, para que possa iniciar um processo de discipulado, um tempo com ela, não é? Então, o apelo tem muito sentido nisso, no início de uma caminhada. Nesse momento do apelo, a equipe do ministério ali, o Ministério geralmente de integração, deve estar próximo para identificar aqueles que levantaram a mão, aqueles que querem ali voltar ou ir para Cristo a primeira vez, acolher, pegar número de telefone, não é? A igreja oferecer o aconselhamento bíblico, oferecer a classe de doutrina para explicar o que é, falar sobre o batismo, ter uma conversa muito boa com o pastor, não é, sobre isso. Então, é um momento em que esse apelo ele tem que ter um cumprimento. O apelo não é aquele fato de você levantou a mão, está salvo, tchau, não precisa aparecer mais. Não é fazer número. Ou não é você fazer o apelo, a pessoa aceita, você deixa para lá, passou um tempo depois, você vai batizar aquela pessoa, mas aquela pessoa não sabe nada. Não sabe nem que Jesus Cristo é Deus. Ela vai dizer, acho que é. Como é que você prova isso na Bíblia? Não prova, não sabe. Então, o apelo ele é bom quando ele é o início de um processo de discipulado. Aí ele termina dizendo, né, pregue a palavra no poder do Espírito, deixe os resultados com Deus. É isso. Você não inventar. Porque às vezes hoje a gente está inventando muito algumas coisas, inventando moda, querendo trazer coisa difícil para a igreja, ou coisa que ninguém sabe, né? Esses dias eu estava vendo, mandaram para mim, um pregador de uma seita dizendo que todo sábado Deus comemorava o aniversário de Adão. Sabe assim, coisas que você não imagina. Então, eu fiquei assim, disse, meu Deus, onde é que ele tirou isso? Não foi da cabeça dele, não é possível. Deve ter sido da cabeça de alguém que está doente com relação a pensamentos, a ideias, porque não tem nenhum texto que fale sobre isso, não tem sentido. Na verdade, não tem nem sábado no Antigo Testamento. O que está se falando no Antigo Testamento é do Shabá, né? E o Shabá depois era traduzido por sábado. Mas nós não temos o dia de sábado na época lá de Moisés, né? Aparência. Vista-se de forma elegante, apropriada, mas não para atrair a atenção sobre si mesmo. Irmãos, hoje, que roupa você vai para o púlpito? Não é? A igreja que eu estou, ela não que exige, mas que tem como um costume subir de terno e gravata, não é? Nós acabamos usando isso, ou até a camisa com o terno sem a gravata, mas temos uma apresentação diferente da apresentação do público da igreja, não é? Os pastores. Aqueles que vêm pregar também, a gente fala com eles sobre isso. Mas isso você precisa entender que há uma necessidade disso. Né? Não vou dizer que você vai pregar sempre de terno, mas você prega com camisa de manga comprida, né? Não use roupas que venham chamar sua atenção. Quando você estiver pregando, mantenha contato visual com o auditório, movimente-se livre naturalmente, mas não muito, né? Um movimento muito pouco. Eu acho que eu me concentro mais na explicação quando eu estou ali olhando para ele, né? Como eu falei, eu vou com esboço, né? Hoje eu uso o tablet para facilitar, então isso me ajuda. Outra, a questão das expressões faciais, que podem ajudar e muito. É uma faca de dois gumes, né? Pode ajudar e pode prejudicar, né? Isso aí, mas eu acredito que na caminhada a gente vai percebendo. É, quando eu, quando eu estou zangado, a minha sobrancelha desce. Quando eu estou assustado, ela regala os olhos assim. Então você percebe nas expressões. Pode ser que você solte alguma impressão ali que seja negativa. Então tem que ter muito cuidado, né, com isso. Os gestos devem ser naturais e espontâneos, não planejados. Né? Tem gestos hoje muito feios sendo usados. Varie o tom e volume da voz, mas não há necessidade de gritar para comunicar o que você tem em mente.
essa variação de tom, ela se dá justamente na intenção que você quer dar da leitura ou daquela palavra. Então, se eu quero dar uma palavra que ela vai ser uma palavra mais dura, eu tenho que, às vezes, falar um pouquinho mais alto em alguns pontos, principalmente no ponto da exortação, não é? Evitem linguagens, movimentos, gestos que irão tirar a atenção, né, de todos. O oitavo passo, seja você mesmo, né? Eu tenho observado que algumas mulheres que pregam, elas acabam imitando homens, né? E eu fico triste, porque eu acho que, não estou falando de todas, tá? Mas eu estou falando assim, que de uma forma geral, precisa ter muito cuidado para não se masculinizar porque está no púlpito, não é? As mensagens bíblicas são fáceis de pregar quando você lê a palavra de Deus ao povo, explica a palavra de Deus ao povo para que eles entendam e mostram ao seu povo como aplicar pessoalmente a palavra de Deus. Então as pessoas devem entender o texto dentro do seu contexto ali, daquela palavra que você leu, e devem, com esse contexto, tomar uma decisão, saber o que vai fazer. Ou seja, o pregador, quando ele entra no método de aplicação, ele precisa fazer algumas perguntas para o texto para saber o que ele vai responder na aplicação. Por exemplo, esta palavra está falando de algum pecado que precisa abandonar? Está. Então eu tenho que dar ênfase na aplicação disso, tá? É como ali Ananias e Safira, né? Eles pecam, eles mentem, e acabam citando, né, o Espírito Santo passando, e eles... Me perdoe, eu me perdi um pouquinho aqui no que eu estava falando. Deixa eu voltar aqui na questão da aplicação. Deixa eu abrir o microfone para alguém me lembrar aqui. Eu me perdi um pouquinho aqui, surgiu. Pode abrir o microfone. Me fale o que foi que eu falei sobre a aplicação, só para eu voltar aqui. Passou uma... Eu prestei atenção na passagem aqui e me perdi. Alguém pode me dizer aí, me lembra do que eu estava falando, senão eu vou retornar esse, esse, esse tópico da aplicação. Eu vou retornar aqui, tá? Mostra ao povo como aplicar a palavra de Deus pessoalmente. Veja só, numa mensagem, quando você... Falando de Ananias... Sim, sim, pronto. No caso de Ananias e Safira ali, não é? Se a gente pega aquele texto e ali diz claramente que eles mentiram não a homens, mas ao próprio Deus, porque mentiram ao Espírito Santo. O que é que acontece ali? Se eu for pregar aquela mensagem para as pessoas, o que é que eu vou afirmar? Olha, vocês estão mentindo em algo que vocês fazem. Então eu estou falando de um pecado que a pessoa precisa abandonar, né? E aí eu vou dizer um princípio que está estabelecido ali. Quando você mente, quando você fez alguma promessa a Deus ou algo parecido, e você mentiu, você não está mentindo a homens, mas mentindo diretamente a Deus. Então, o seu primeiro pecado é com Deus. Não é que a mentira para o homem não traz consequências. Claro que traz. Mas primeiro você mentiu para Deus. Então, eu estou trazendo uma aplicação daquele texto lá, para que as pessoas entendam. Tá bom? Me perdoe aí, a passagem foi porque veio outro sentido aqui na mente e eu misturei as palavras. Tá bom? Irmãos, esta outra parte aqui, ela vai ter relação com o ministério pastoral, né? Nós estamos aí na página 85, que aqui começa a segunda parte do nosso módulo. Então, ela vai falar do perfil bíblico do pastor. Eu vou iniciar nessa parte, nós vamos fazer toda a parte A, e depois, na próxima semana, a gente vai ficar na parte das qualificações bíblicas, tá bom? Mas hoje nós vamos ficar na parte A e iremos até a página 90 do nosso módulo. Então, perfil bíblico. O pastor é aquele que é separado por Deus para o ministério. Olha,
Não é o homem que separa, não é uma vontade humana. Irmão, ser pastor não é algo que vem do homem. Se alguém tem essa vontade e não tem paz com Deus quando tem essa vontade, ele acaba no meio do caminho, caindo, não estou falando em pecado, mas desistindo do ministério, né, porque foi algo que foi dele, não foi de Deus. Não é? Esse chamado, essa vocação, ela tem que bater muito forte. Eu lembro do pastor Jeremias Bento, quando estava dizendo sobre a sua chamada, ele era um oficial da Marinha, e o superior dele disse que não liberaria ele. E chegou um tempo que ele pediu para sair da Marinha para ser pastor. Então perceba, né, nós olhando isso hoje, algum oficial das Forças Armadas, né, com sua estabilidade financeira, com tudo ali, pediria as contas para ser um pastor, para viver uma vida incerta? Só por chamado, irmão. Não é uma coisa humana, não é? Quando ele está com seus próprios desejos, ele está sendo chamado por ele mesmo, não por Deus, não é? Outro é um servo de Deus, ou seja, tudo que o pastor faz é para Deus, né? O servo, ele não é o que manda, ele é o que segue as ordens dos outros. Ele presta contas, né? Eu falo assim, se o pastor vai dar contas das ovelhas. Ele está fadado a cumprir os propósitos do seu mestre, não os seus. Então, o que é que Deus manda fazer? Eu vou fazer. Por exemplo, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Olha, tem alguém aqui, eu vou pregar o evangelho para ele. Preciso perguntar a Deus isso? Não preciso perguntar. Eu preciso pedir a Deus uma oportunidade para falar de Deus para ele, para falar do evangelho para ele, para explicar a Bíblia para ele. Mas falar para ele o evangelho, eu não preciso de nenhuma autorização de Deus. Deus já manda fazer isso. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, ele já fala sobre a grande comissão. Então nós estamos com compromissos, obedecendo ordens de Deus. Tá? Então esse é o servo de Deus, né? Ele não pode servir aos seus próprios interesses. Ele é um dispenseiro do evangelho. A palavra dispenseiro é como se fosse um mordomo, um administrador, não é? É a quem Deus confiou o tesouro do evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro, mas temos algo bem precioso, um tesouro em nós, e esse tesouro é o evangelho, não é? Então ele é um mordomo a quem Deus confiou o tesouro da igreja. Ele deve ser encontrado fiel, valendo-se da verdade que foi a ele confiada, que é o evangelho. Ou seja, o pastor precisa pregar o evangelho mais do que todo mundo. O pastor vive da pregação do evangelho, onde quer que ele esteja, tá bom? Ele vai prestar conta da sua mordomia, né? Ele vai prestar conta da sua administração. Deus vai perguntar: estas coisas que eu coloquei sob sua mão, que foram feitas, estas pessoas que foram colocadas sobre a sua mão, estão sobre o seu, não vou usar domínio, mas sobre a sua mentoria, tutoria, não sei como colocar aqui, né? Não é mais aquelas pessoas das quais são ovelhas suas. Deus vai começar a pedir contas, uma por uma, né? Outra, ele é um porta-voz de Deus. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala em nome de Deus. A gente falou um pouquinho sobre isso antes, né? Mas é interessante ele botar aqui, olha, como é que deve ser comunicada essa mensagem? De forma clara, com convicção, compaixão, coragem e contemporização. Depois nós vamos falar sobre Efésios 4, eu vou passar um pouquinho sobre isso. O pastor, ele é um exemplo espiritual para os crentes. Irmãos, isso é muito sério. Você é uma vidraça ambulante. Tudo que você faz é visto. Para onde você olha, tudo. Tudo, 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 tudo. Então, por isso a necessidade de cada vez mais se santificar, porque você acaba sendo um exemplo espiritual para os crentes, né? E aí esse exemplo é na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, não é? Cada vez que o pastor faz algo, olha para algo, ele está mostrando o que está dentro dele. Não é? Por exemplo, se às vezes o pastor está ali no púlpito, senta lá em cima,
Você fica observando para onde o pastor está olhando, não é? Então, por quê? Porque você está querendo fazer um julgamento, ou se passa alguma mulher perto e ele, às vezes, baixa a cabeça ou tira o rosto, você, olha, o pastor está olhando ali para a mulher e tal. Então, às vezes a gente está maldando, e às vezes é verdade. Pode acontecer de ser um pastor, né, infelizmente, errar, porque é homem e erra, deve ser repreendido para que isso não aconteça. O pastor também é um apacentador do povo de Deus. Essa questão de apacentar é aquele líder que pacifica, que pastoreia, que cuida, que perdoa, que ama a ovelha, não é? Ele não vai ficar botando pilha para aquela coisa crescer. Existem 3 termos que são utilizados, né, para se referir a pastor: presbítero, pastor e bispo. Vai depender do texto. O presbítero, ele é, na verdade, um ancião. É mais ligado a uma pessoa que tem maturidade. Pode ser que em algum lugar a palavra presbítero seja aplicada a pastor. Pode ser que a palavra bispo seja aplicada a pastor. Mas dentro do nome eles têm algumas classificações que é o próprio texto que vai definir se ele está falando de um pastor ali, quando fala de presbítero ou de bispo, tá bom? Ah, eu já falei aqui, são quase sinônimos, vai depender do texto que ele vai pegar. Aqui tem o significado de cada um, está aí na página 87, no final da página 87. Quase sem exceção, o Novo Testamento usa o termo pastor para pastorear na forma verbal, né? Para pastorear na forma verbal, não, me perdoe. Ele é o pastorear na forma verbal, ou seja, quando você usa o verbo pastorear, ele vai sempre estar ligado à palavra pastor, no sentido de que muitas das passagens do Novo Testamento estão ligadas ao ato de pastorear, não ao ato de pregar mensagem, tá? É o ato aqui de cuidado, estar junto. Diz aqui que todos os pastores são presbíteros, mas nem todos os presbíteros são pastores, porque o presbítero é um ancião, é um alguém experiente, e todo pastor precisa ser alguém experiente, mesmo que não seja um ancião. Mas o presbítero, ele não precisa ser pastor, não é? Ele não, nem todo é. Tem lugares aí onde o presbitério é formado por muitos homens e eles não são pastores, eles exercem a função de presbíteros, né, dentro do sistema presbiteriano, e eles agem como devem agir dentro desse sistema, tá bom? Então isso aí é uma coisa muito boa para pesquisar também depois. Os pastores deveriam enxergar como presbíteros que estão envolvidos na supervisão espiritual da igreja, na liderança e direção dos interesses da igreja, na pregação e no ensino. Mas algumas igrejas, né, designam homens como presbítero regente e presbítero docente. Explicação disso aqui. Tem igrejas que o sistema é presbiteriano, né, de domínio, de governo. Vocês vão aprender sobre isso no módulo 7. E neste modelo, eles separam presbíteros para a área administrativa e para a área educacional, tá bom? É todo mundo presbítero, mas cada um trabalha na sua área, né? Mas e aí, o que é que faz de alguém um pastor? Como é que a gente sabe que aquela pessoa é um pastor? Primeiro, chamado por Deus, espiritualmente qualificado, devidamente preparado, constituído, ordenado, designado por uma igreja local denominação e esteja ativamente envolvida na prática do ministério funcional. Eu quero dar uma palavra sobre isso. Né? Na Igreja Batista, na Convenção Batista Brasileira, o candidato a ser pastor, né, a ser ordenado, ele primeiro precisa ter concluído o 2º grau e concluído uma faculdade de teologia, tá? E eles lá não aceitam todas as faculdades. Então você tem uma documentação toda que você leva, inclusive um nada consta de antecedentes criminais, de dívida no SPC no Serasa. Você vai fazer todo esse processo de documentação. Primeiro, antes de iniciar esse processo todo da documentação, a igreja é quem diz se você vai ser ordenado ou não. A igreja é quem solicita a ordem dos pastores, não é? O seu concílio. E aí você faz primeiro uma prova, depois de reunir toda a documentação, você faz uma prova,
de 25 questões, tem que ter uma aprovação mínima de 80%. Depois desta prova, você, se aprovado, vai ser conciliado, vai passar pelo concílio, onde precisa ter, no mínimo, 7 pastores. Um destes pastores será o examinador, você vai responder durante o tempo que o examinador quiser as perguntas, vai responder todas as perguntas. Depois disso, abre para todos os outros pastores que estão lá perguntarem. Depois que acontecer esse momento de entrevista, né, de conversa, vai sair o candidato, o concílio se reúne, os pastores, e aprova ou não, chama o candidato, diz o resultado, e aí vai marcar a ordenação, ou seja, vai marcar aquele momento na igreja. Mas perceba por quantas coisas ele já passou. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que a coisa não é solta, né? Que ninguém chegou ali de graça. Então, é interessante a gente perceber esse cuidado, tá bom? Aí depois tem aí os modos que vai ver sobre isso, né? A maioria dos versículos relacionados a apacentar refere-se a Jesus Cristo, num sentido bastante real. Os pastores da igreja, ou se a gente for parar para olhar, olhando para Cristo, eles são subpastores do pastor principal, não é? O pastor Jesus, dizendo assim, né? O pastor Jesus é o sumo sacerdote, e nós somos aqueles sacerdotes ali que estão obedecendo, tá? Mas nós não chamamos Jesus de pastor, tá bom? Só estou fazendo a ligação aqui. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é Deus, tá bom? Mas é o maior exemplo que nós temos para exercer um pastorado. A consciência deste simples fato deveria manter o ministério pastoral em sua perspectiva e focos adequados. Olha, nós temos que ter um foco. Nós já falamos sobre muita coisa aqui, mas nós temos que ter como pastores foco. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Então, tudo isso precisa estar muito organizado, né? Para que eu possa cumprir. A responsabilidade e a prestação de contas do pastor como apacentar é, de fato, grande. Irmãos, apacentar é uma das coisas que o pastor mais faz. Pastor, e a pregação? A pregação é a parte mais fácil. Se o pastor viver só da pregação, era muito fácil. O que dá trabalho numa igreja é o relacionamento, é o cuidado, é o carinho, é o perdoar, é o ensinar a perdoar, é reunir, às vezes, o casal para uma conversa, para um discipulado, sabe? Para poder ter uma melhora no casamento. Esse apacentar é aquilo que movimenta a semana do pastor, tá? Quando ele faz isso. As referências principais ao pastor como assentador, né? Como apacentador, me perdoe. João 21:16, onde Pedro vai ordenar, né, para pastorear as ovelhas, onde Jesus vai orientar Pedro. Atos 20:28, quando Paulo ordena aos presbíteros de Éfeso, né, para pastorear, né, a igreja de Deus e se guardarem contra os falsos ensinos. O primeiro século vivia com o gnosticismo em alta, e aí tinha que ter esse cuidado ali, né, de pastorear a igreja e de também guardar as pessoas dos falsos ensinos. Efésios 4:11 vai falar sobre os dons, não é? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, tá? Ali são os dons que são colocados. Todo pastor deve ser um mestre, nem todo mestre é pastor, tá bom? Todo pastor precisa ser um mestre, todo ele. Já, se nós olharmos, existem mestres que não são pastores, né? 1 Pedro 5:1-4, onde Pedro vai instruir os presbíteros, né, que pastoreiam o rebanho de Deus, né, e ali ele vai fazer uma contraposição com Jesus. Também em 1 Timóteo 5:17, onde os presbíteros devem liderar e gerenciar a igreja. Então a gente percebe que são termos intercambiáveis aí, sinônimos que se resolvem, né? Como apacentador, o pastor deveria pensar em sua responsabilidade e o papel primordial como coisas que incluem o quê? Cuidar da congregação, proteger contra falsos ensinos, gerenciar, administrar, liderar, encorajar, ensinar, pregar, treinar, capacitar, alimentar seu rebanho com a dieta constante da palavra de Deus.
Irmãos, são coisas que são extremamente necessárias, né, que o pastor tem, essas ações aí. É assim que a congregação, que a igreja vai crescer. Como apacentador, ele também tem a questão das atitudes, não é? Exercer voluntariamente a supervisão espiritual, servir por livre e espontânea vontade e não para ganho pessoal, liderar sem impor sua posição sobre o povo, constituir-se um exemplo piedoso. Irmãos, ele, como pastor, ele precisa entender isso aqui, não é? Essa supervisão, não só espiritual, mas também material. Entender como está funcionando os ministérios, orar por cada ministro, buscar vir em reuniões dos grupos, mesmo que fique ali calado, olhando, mas para orar, para trazer, né? Olha, eu estou aqui, vai dar certo, não é? Ele fazer este trabalho com todos os ministérios. Aqui, irmãos, nós paramos aqui na página 90. Próxima semana a gente vem para esse daqui, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, os microfones estão abertos, vocês podem fazer perguntas ou comentários.